Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Porque existem muitas pessoas aí que me assistem aí de longe, de outro país, e de repente vai estar de dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus lindos e minhas lindas. Adorei o carinho de todos, tá? Quero dar um beijo aí no coração de cada um de vocês, tá bom? Pelo carinho, pelas homenagens lá lindas. Muito obrigada. Vocês foram assim bem exagerados, mas eu amei cada comentário, tá bom? Me sinto muito feliz e quero dizer para vocês que isso é muito importante para mim, tá? Tá podendo agradar, tá podendo mostrar para vocês um pouco de mim, um pouco de quem eu sou. Então eu fico muito satisfeita em saber que vocês gostaram e que vocês estão gostando. Então vamos lá, gente. O vídeo de hoje, como eu botei no título, aconteceu comigo, né? É tão bom, né, quando a gente pode falar de um assunto, mas de um assunto que a gente já passou, né? Às vezes é um assunto que não é legal, mas que a gente já passou, é muito fácil as pessoas falarem, mas quando elas não passam, quando elas não sentem, porque as pessoas de fora, elas têm outras visões, outra visão, né, sobre aquilo. Então, quem te olha lá de fora, fala assim, ah, frescura, é isso, é aquilo, aí falam o que querem, mas só quem passa, né, gente? Só quem sabe somos nós, porque é na gente que dói as coisas, é com a gente que acontece, não é com ninguém. Então, as pessoas falam, mas não sabem. Então, o que eu vou dizer, passar aqui para vocês hoje, nessa terça-feira, tem muita gente aí falando sobre depressão. Eu já tinha até falado sobre esse assunto num vídeo meu, né, que não vem ao caso aqui, mas vocês procuram lá que tem lá um vídeo sobre depressão. Mas hoje eu vou falar sobre ansiedade. A ansiedade é uma coisa que eu tenho, né? Eu descobri que eu tinha ansiedade há uns 8, 6, há uns 7 anos, vou colocar assim, atrás. Eu não sabia nada, não sabia o que aquilo significava, o que era depressão, ansiedade. Aí eu fui procurar saber, porque quando eu tive as minhas crises, que eu fui parar no hospital, o médico ele só fala para você, você está com uma crise de depressão. Não, de ansiedade, depressão, né? Tô tanta gente falando de depressão que eu tô acabando confundindo. Mas não é diferente, tá, gente? A ansiedade, ela é o começo de uma depressão se você não tratar, né? Você pode sim chegar a ponto de ter uma depressão se você não cuidar da ansiedade. Ela é tipo um caminho, ela é o seu cérebro já te alertando que vem coisa ruim pela frente se você não tratar daquilo dali. Então eu procurei saber, procurei me informar o que era aquilo, porque me fazia tanto mal, mas eu não entendia o porquê. Então eu fui pesquisar sobre o assunto com pessoas que estavam passando por essa doença, porque é uma doença, tá? Como vocês devem já ter ouvido por aí, depressão e ansiedade é a doença do século, tá? É a doença do mundo. Todos nós estamos vulneráveis a passar, porque não escolhe ninguém, não escolhe classe, não escolhe pessoas, não escolhe, como é que eu posso dizer, médio, baixo até alto, né? Então ela pode acontecer com qualquer um, até com uma criança. Então não estamos livres desse mal. Então eu quero dizer hoje para vocês que eu já passei por isso, tá? E é uma coisa horrível, ansiedade e depressão. Graças a Deus que a ansiedade é um pouco mais fácil para você lidar. Depressão não, depressão ela te joga mesmo no chão, ela te arrebenta mesmo e te leva mesmo à morte se você não tratar.
E não é fácil para quem tem. Então eu tive ansiedade, então quero dizer para vocês o que é ansiedade. Muitas pessoas devem já ter passado por isso, mas a ansiedade, quando eu descobri assim, eu estava trabalhando e do nada eu comecei assim a tremer, a sentir uma falta de ar imensa. Eu achei ali naquele momento que eu ia morrer, o coração acelera, você parece que vai dar um troço. Então, aí, até chegar no hospital, a pressão sobe, fica lá nas alturas e o resto tudo ok, porque você vai bater um eletro, não dá nada, aí o médico vai dar o diagnóstico de, de ansiedade. Então eu descobri isso e fui me tratando, né? O médico falou comigo que eu deveria procurar descansar a mente. Olha só, a ansiedade ela vem na sua mente. É quando a sua mente está cansada de receber muita informação que você joga para ela, porque o dia a dia já é cansativo, as coisas da vida, aí você acaba jogando tudo para o seu cérebro e você não resolve aquilo. Então vira uma bagunça que nem seu cérebro consegue resolver. Então o que ele faz? Ele devolve para você, aí devolve para o seu corpo. E eu tive crise de estômago na época, aí fui fazer exame, acabei tendo uma úlcera nervosa, entendeu? Tive uma úlcera nervosa que eu tive que tratar. Aí da úlcera eu tive uma gastrite e daí foi indo. E tudo isso era consequência da ansiedade. Por quê? Porque o cérebro já não comandava mais e ele não estava suportando, aí ele joga para o seu corpo. Aí o seu corpo cai. Aí é a hora que você cai junto, entende? Aí você começa a querer ter uma depressão. É daí que vai se você não tratar. Então o médico falou comigo, tira uma hora para você relaxar. Aí eu falei com o médico, nossa, impossível, com criança em casa, trabalho. Aí ele falou assim, não importa, é a sua saúde. Você precisa se policiar, você precisa parar um pouco e respirar. Você está muito acelerado. E eu sempre fui assim, eu sempre quis resolver tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu queria fazer o almoço e o jantar tudo junto, tá? Eu trabalhava, tudo para mim era calculado, tudo. Se saísse fora daquele cálculo, nossa, eu pirava. Então isso é ansiedade, é você querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas você tem que entender que seu corpo tem limitações. Você precisa parar, você precisa descansar. Aí foi chegando um tempo que eu já não parava mais, eu já nem dormia. Então foi aí que começou a ficar crítico para mim. Porque teve uma vez que eu fiquei 3 noites sem dormir. De eu rodar pela casa e o coração acelerado e eu pensando que eu ia morrer. Era muito difícil. E eu tinha medo daquilo acontecer de novo. Todos os dias eu tinha medo. Então eu ia trabalhar, entrava dentro do ônibus e tinha que sair, porque eu não conseguia ficar dentro do ônibus. Se o ônibus estivesse cheio, aquele monte de gente falando aquilo me dava um pânico. Aí eu tinha que sair do ônibus e continuar a minha caminhada a pé. Não importava onde eu estivesse. Eu descia e ia andando. Chegava no trabalho, aquela coisa acelerada. A minha amiga lá do serviço, ela até falava, Raquel, respira, mas eu não conseguia. Eu não conseguia ficar assim, sem parar. Eu não conseguia parar. Parecia que meu cérebro estava assim, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aquilo é cansativo, me cansava. Então chegou um tempo que eu comecei a não me policiar muito. Então eu tive várias crises, porque não é iguais, tá? A crise de ansiedade, ela vem cada vez diferente, tá? Eu tive essa da síndrome do medo, a síndrome do pânico, e já tive outras, né, de doce, de ansiedade de comer doce, da minha carne, sentir vontade de comer doce que chega doía.
E eu não gosto muito de doce, então eu tinha que comer doce o tempo todo. Eu tinha uma crise, era crise de ansiedade. Tive crise de acabar de comer, de jantar ou almoçar, daqui a meia hora eu parecia que estava com fome, aí saía caçando tudo para comer, então era crise de ansiedade. Então, cada vez diferente. Até que eu cheguei em um ponto na minha crise de ansiedade, que foi a última que eu tive, que eu estava num ponto bem, bem complicado. Era quando eu achava que eu estava bem e eu não estava. Eu mentia para mim mesma, eu falava, eu estou bem, eu estou ótima, mas não estava. Qualquer coisa eu chorava, qualquer coisa, nada me satisfazia. Eu poderia ter tudo, mas nada estava bom. Eu não queria estar em lugar nenhum, mas também não queria estar ali. Nossa, essa foi a pior. E foi nessa crise aí que eu tive que eu tentei a minha morte. Eu tentei a minha morte, eu tentei o suicídio e foi muito doloroso. Até hoje eu não sei como que eu tive essa coragem, mas eu não estava suportando aquilo. Foi uma tristeza que abateu, que entrou dentro de mim, mas uma tristeza tão grande, gente, que nada me satisfazia, nada e nem ninguém. E também não foi por causa de ninguém. Eu não tinha um motivo de estar daquele jeito, mas teve uma hora que eu simplesmente falei, desisto, eu não quero mais continuar. Aí foi a hora que eu tentei contra a minha vida, né? Graças a Deus, o meu filho chegou a tempo, né? Aí eu fui lá fazer a lavagem, mas eu sofri muito com aquilo. E depois daquilo tudo, eu ainda tive outra, porque aí vem, como é que fala? A culpa. Ansiedade é culpa e medo. Então, veio a culpa, veio o ressentimento, a raiva, e aí eu tive que tratar de novo, eu tive que me recuperar de novo, eu tive que me levantar para não fazer de novo, porque eu já estava fraca e eu sabia que a qualquer momento eu poderia cometer. Mas graças a Deus, como eu falei para vocês, eu procurei forças em Deus, eu procurei, porque isso é um mal que entra na nossa vida e a gente não pode deixar que ele se apodera da gente. Então eu procurei ajuda e graças a Deus já tenho já tem mais de 7, 8 meses que eu não tenho crise de ansiedade. Esses dias aí que começou a querer me dar assim uma crise de pânico, de dormir. Aí eu falei, não vou tomar remédio, não vou fazer nada, eu vou dormir. Então, pedi a Deus, né? E eu, graças a Deus, mas comecei a querer ter de novo. Mas eu falei, não aceito isso para minha vida, a gente tem que botar isso na nossa cabeça. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou permitir. Não é fácil, tá, gente? Eu estar falando aqui parece ser muito simples, mas não é. É muito difícil lidar com isso. Só quem tem sabe, que é uma coisa que a gente não quer, tá? Eu já tive épocas de chorar, de falar, meu Deus, eu não quero isso para minha vida, por quê? Por quê? Mas é uma coisa inevitável, simplesmente acontece e acontece com todo mundo. Mas a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que se levantar sim, a gente tem que achar alguma coisa para poder nos segurar. Eu encontrei essa força em Deus, eu busquei a Ele e eu encontrei essa força nele, porque eu não conseguia achar em lugar nenhum e nem em ninguém, tá? Então eu procurei a Deus e Ele me ajudou, Ele me fortaleceu e eu consegui, graças a Deus, me levantar. Mas não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Eu sei que isso daí é o mal do século, né? Todo mundo sabe que o mundo está doente, as pessoas estão doentes e isso daí é um mal muito grande, está matando mais do que homicídio, né? É a ansiedade, é a depressão, porque elas andam de mão dadas.
Da ansiedade para uma depressão é um pulo. Só quem tem depressão e ansiedade sabe que é quase parecido, só que em formas diferentes. A depressão é um caso bem mais complicado, é um caso bem mais difícil, mas também tem tratamento, tem cura. E muitas das vezes, gente, é só a gente, não é ninguém. Pessoas podem ajudar? Pode. Porque criticar tem um monte de pessoas que falam, isso daí como é que fala? Como é que as pessoas falam? É babaquice, frescura, tá assim para chamar atenção, mas não é, gente, não é. É sério, é muito sério, só quem passa que sabe o quanto que é doloroso, é muito triste, é deprimente você se encontrar numa situação dessa e você não achar saída. Eu tive nessa situação e eu quase não achei a saída e decidi tomar a minha saída por conta própria. Então, gente, vamos se conciliar, vamos nos ajudar, né? Porque o nosso futuro está à nossa frente e à nossa frente está as pessoas. Então, nunca diga que você não precisa de ninguém, procura ajuda, procura ajudar alguém, se você não tem esse tipo de problemas na sua vida, procura, nem que for com uma palavra amiga, nunca deixe de falar com aquela pessoa que tem esse tipo de situação na vida dela, procura estar sempre dando uma palavra amiga, um ombro amigo, tá? Incentivando ela a fazer alguma coisa. Eu achei meu incentivo. Na época eu fui para academia, eu comecei a correr, tá, sabe? Eu peguei coisas assim para minha vida. Aí quis tirar minha carteira. Então eu achei incentivo em alguma coisa. Então procura um incentivo para a sua vida. Não deixe que esse mal do século destrua uma vida imensa que você tem pela frente, porque você tem muita coisa ainda para viver, você tem muitos obstáculos sim pela frente, mas você é forte e você é corajoso, você consegue. Eu consegui, venci os meus medos, venci os meus pânicos, venci as minhas derrotas. Não vou dizer que eu não vá cair, mas hoje eu posso dizer que se eu cair, eu vou cair de joelho, porque eu vou estar sempre ajoelhada, porque Deus vai me ajudar a levantar. Tá, gente? Ó, um beijo aí pra vocês. Esse foi meu videozinho aí de terça-feira, tá? Espero que vocês gostem. E aconteceu comigo. Tá bom, gente? Ó, beijo pra vocês. Tudo de lindo aí na vida de vocês, tá? Amo cada um de vocês. Beijo, gente. Tchau.